pessoal, tudo bem? Bem, estamos de volta hoje, né, com mais um tema para o nosso canal. O tema agora é o modal can, ok? Como é que a gente vai trabalhar esse modal, o que significa, né? O modal can, ele já é um verbo diferenciado por ser um verbo modal, ok? São vários os modais. Esse é o primeiro da lista que a gente normalmente estuda separado quando a gente está em algumas turmas, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, ok? Do ensino integrado, no nosso caso aí. Bem, e o que seria esse verbo? Primeiramente, o modal, ele é diferente dos demais verbos, porque ele vai ter um significado, que é aquele que você vai buscar no dicionário e dizer, esse verbo significa isso, e ele vai ter um sentido, de acordo com a frase, de acordo com a oração, ok? Esse é o diferencial do verbo modal. E aí, de acordo com esse sentido, ele pode ter mais de um sentido. Você vai ter que analisar bem a frase e dizer, esse verbo está com sentido tal, ele está indicando tal, certo? Tal coisa. Como o nosso verbo agora só é o can, o verbo can, se a gente for procurar no dicionário, ele tem como primeira tradução poder, mas ele também pode ter a tradução de saber. E aí vai depender justamente desse sentido. De uma forma mais básica, sabendo que o verbo can, quando a gente estuda ele junto com outros modais, ele pode ter outros sentidos mais avançados, mas que agora, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, né, da aula, do curso, a gente vai estudar ele de uma forma mais, digamos assim, básica, né? O verbo can, tendo dois significados, como eu disse, poder ou saber, não é? Principalmente, a tradução principal dele é poder. A gente vai ter os sentidos dele. Então, o verbo can pode indicar o quê? O verbo can pode indicar, não é, uma habilidade ou capacidade, certo? E aí, quando for habilidade ou capacidade, eu posso substituir a tradução do poder pelo saber. Exemplo: I can drive very well. Eu sei dirigir muito bem. Na tradução clássica, se eu fosse procurar num dicionário, eu traduziria eu posso dirigir muito bem. Mas é um posso dirigir muito bem, podendo ser substituído por eu sei dirigir muito bem, e assim eu entro no sentido da habilidade ou capacidade. Ok? Certo? Esse é o primeiro entendimento. E o segundo, né, sentido do verbo can, normalmente é o quê? É a questão de permissão. Pode ser permissão, pode ser uma proibição e pode ser um pedido de permissão. Ou seja, pode vir na afirmativa, na negativa e na interrogativa, é permissão, mas às vezes quando é na negativa a gente costuma chamar muito de proibição. Exemplo: You can't eat in class. Então, você não pode comer na sala de aula. E aí, o que é que a gente percebe? A gente percebe que nesse sentido o verbo can está indicando uma permissão, ou nesse caso uma falta de permissão, uma proibição, por exemplo. Você não pode comer em sala de aula, ok? Então basicamente é isso. A gente começa, né, essa nossa aula de hoje falando desse verbo modal, entendendo o que é o verbo modal, e agora a gente vai partir com os exemplos. Ok? Então vamos ver os exemplos, as traduções, entender direitinho, e aí sim, né, a gente vai poder dizer que, né, se tá ficando legal ou não, se a gente vai precisar pausar, voltar, entender melhor, ver mais exemplos em sala de aula, por exemplo, ok? Então vamos ver os exemplos aí, vamos ver como vocês entendem melhor esse verbinho can. Vamos lá? Vamos comigo? Então, o nosso primeiro exemplo aqui é o de habilidade. Como foi dito, o verbo can, ele pode significar saber, e quando você colocar essa tradução do saber no lugar do poder, é quando é uma habilidade, ok? No caso em inglês, ability. Então vamos ver aqui esse exemplo. Nanda can play tennis very well.
Então, Nanda pode jogar tênis muito bem. Só que, se eu posso traduzir Nanda sabe jogar tênis muito bem, então é porque eu tenho aqui um caso de ability, habilidade. Então, o verbo can aqui, nessa situação, está com a tradução, está com o sentido de habilidade, ok? Então, como a gente falou, o modal tem uma tradução, que no caso aqui é poder, e o sentido. O sentido aqui, no caso, é a habilidade, tá? No sentido de habilidade. E como é que eu sei? Eu posso trocar a tradução de poder por saber. E aí é uma das maneiras de entender que aquela frase ali está no sentido de habilidade, ok? Vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui, ó, outro exemplo de habilidade. Eu tenho aqui, ó, o Lucas can't swim very well. Então, eu tenho aqui o Lucas não pode nadar muito bem. Então, ele não pode. Mas no sentido de quê? No sentido de uma habilidade. Ou seja, o Lucas, ele não sabe, ele não consegue nadar muito bem, ok? Então, aqui mais um caso de habilidade. Tranquilo? Bem, saindo de habilidade, nós temos os casos de possibilidade. O interessante é que as possibilidades com o verbo can, elas são um pouquinho menos usadas, um pouquinho mais, com uma análise mais aprofundada, certo? Então, a possibilidade, ela é vista em situações de eventos possíveis, né? Mas de uma forma mais teórica. Na forma mais prática, a gente usa outro modal, que é o verbo may, ok? Mas a gente vai ver alguns casos de possibilidade aqui, principalmente casos mais típicos, mais fáceis de a gente identificar. Então, aqui, quando eu digo I don't think the car can be repaired, eu estou querendo dizer o que aqui? Eu estou dizendo que eu não acho que o carro possa ser reparado, possa ser consertado, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que não vejo essa possibilidade do carro ser consertado, ok? Então, você vai perceber aqui que o verbo can tem a tradução pura de poder. Então, não pode ser ou possa ser nesse caso aqui, tá bom? E aí, eu estou tendo uma possibilidade. No caso aqui, a falta dela. Eu não acho que o carro pode ser consertado, possa ser consertado, ok? Então, é uma possibilidade. Vamos ver um outro exemplo para ficar mais claro de possibilidade? Então, eu tenho aqui, ó, Recife can be very hot in March. Então, aqui eu estou dizendo que Recife pode ser muito quente, pode ficar quente, né, no mês de março. Então, essa possibilidade aqui, como é esse caso aqui, é algo típico, é algo comum de acontecer aqui na cidade do Recife nesse mês de março, certo? Então, por isso que é uma possibilidade. Tranquilo? Então, esses são os casos de possibilidade. Possibilidade, para você saber que é uma possibilidade, você pode trocar ou você pode refazer a frase com pode ser, certo? Então, nesse caso aqui, pode ser que o Recife esteja, né, muito quente em março. Então, você refaz a frase nesse sentido de uma possibilidade, certo? Com a tradução do pode ser, ok? Bem, para finalizar, nós temos os casos de permissão, permission, tá? É muito usado também com o verbo can. E aí eu tenho o primeiro tipo de permissão, no caso é um pedido de permissão, tá aqui a forma interrogativa. Então, can I have some more cake? Então eu posso, né, ter um pouco mais de bolo, eu posso comer um pouco mais de bolo. E aí eu estou pedindo essa permissão, pedido de permissão, ok? No caso, na forma interrogativa. Tranquilo? Mais uma vez, o verbo aqui sendo traduzido como poder, né? E um outro exemplo aqui de permission, de permissão. You can't eat in class. Então, você não pode comer em sala de aula. A gente tem agora uma permissão negativa, que a gente poderia chamar de proibição, tá? E aí é quando o verbo fica na forma negativa. Bem, já que nós passamos todos esses exemplos, o que é que fica? Fica aquela ideia de que o verbo can, ele tem que ter uma tradução para se entender o seu sentido. No caso aqui, né, a gente está vendo 3 sentidos, o de habilidade, o de possibilidade e o de permissão. Mas dentro dessas frases, nós também conseguimos ver as frases afirmativas, negativas e interrogativas, como são formadas. Então, nessa frase aqui, por exemplo, que fala do Recife, eu tenho um caso de afirmativa.
Então eu uso o verbo can sempre com o verbo auxiliar, como verbo auxiliar de outro verbo do lado. Então o verbo can, ele é um verbo modal auxiliar, então ele tem que ser usado com outro verbo no infinitivo depois. Então eu tenho aqui o verbo can com o verbo to be, can be, ok? Já na interrogativa, esse auxiliar modal, né, can, vem para frente do sujeito e o restante da frase, né, com o verbo depois e assim por diante, é a interrogação, tá? Então, can I have, ok? E a negativa, a gente faz o can't, que é a contração do cannot, tá? Então, fica o can't, e aí eu tenho o sujeito, cannot ou can't, e o verbo e o complemento da frase, ok? São as três formas do verbo can nesse sentido. É isso, pessoal. Bem, então fiquem aí com o restante, né? Vou voltar aí falando com vocês para a gente fechar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí, né, nossa aula de hoje, um pouquinho sobre o verbo can, não é isso? E estudem, sigam o canal, né? Coloquem aí o seu like, o seu gostei e o não gostei também, caso você não tenha gostado, né? E manda aí pro pessoal, pros colegas, espalhem aí o vídeo. Espero que vocês tenham entendido de verdade o conteúdo, né? Tira dúvida em sala com a professora, com o professor, que isso é muito importante, ok? E até a próxima. Bye, bye.